Abra sua Bíblia, Ezequiel 47, a partir do verso 1. Nós estamos fazendo aos domingos uma oração especial pela restituição. Quem já recebeu aí restituição através dessa oração, né? Desse tema de oração? Talvez você, alguém da sua família, levanta a mão. Então, todo domingo você pode pegar a cartela, vir ao templo, fidelizar os domingos. Esse domingo de abril ainda temos mais 2. Vamos continuar orando por restituição. E eu queria falar um pouquinho sobre restituição que Deus providenciou para o homem e para ele próprio no seu plano maravilhoso, no seu projeto maravilhoso. Porque nós sabemos que Deus criou Adão e Eva, colocou eles lá no Éden para governar a terra, para crescer, para multiplicar. Mas aí teve um ataque, né, do diabo ali, a serpente enganou Adão, enganou Eva. Eles cederam ao engano, ao espírito de engano, não confiaram em Deus, desobedeceram a orientação clara, expressa de Deus. Aí entrou o pecado no mundo e a humanidade foi se distanciando de Deus. A humanidade foi se afastando de Deus. Ela foi perdendo a imagem e a semelhança. Ela foi perdendo a comunhão com Deus através do Espírito. A tal ponto que lá nos evangelhos, quando Jesus ali no poço com a mulher samaritana, ensinando a ela, ela falou: olha, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nesse louvor maravilhoso aqui, quem foi abençoado no louvor, né? Nesse louvor que não é apresentação, mas é uma adoração a Deus. Nós podemos contemplar um pouco, como por um espelho, como diz a palavra, a glória de Deus, sentir a presença de Deus em nosso meio. E isso nos transforma, nos renova, nos fortalece, cura a nossa alma, incendeia o nosso espírito, até a nossa mente, o nosso corpo é fortalecido. Mas a humanidade pagou um alto preço. E momentaneamente Deus viu o projeto inicial dele se perder, porque ele criou Adão e Eva para governar a terra debaixo da bênção dele, para crescer, multiplicar, povoar a terra. E debaixo da bênção dele, e debaixo da sabedoria, e em comunhão plena com Deus, dependendo de Deus, eles poderiam ver a terra cheia da glória de Deus. Mas momentaneamente, quando o diabo entrou ali na história, Adão e Eva cederam, a palavra diz que a descendência de Abraão também foi se afastando, de Adão, desculpe, né? Foi se afastando de Deus, se afastando de Deus. Mas graças a Deus, em tempos, levantaram homens e mulheres para buscar a Deus. Só que Deus, na sua presciência, na sua misericórdia, na sua infinita sabedoria, como diz o apóstolo Paulo, ó profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Deus nunca é surpreendido. E Deus já tinha um plano de resgate. Deus já tinha um plano de restituição. E esse plano passa por Jesus, o descendente prometido de Abraão, o pai da fé. Esse plano, meu irmão, minha irmã, passa pela igreja, que é a casa de Deus. Deus está restaurando o homem. A restauração da sociedade, da humanidade, não vai vir através de instituições humanas. Graças a Deus pelas faculdades, graças a Deus pelos sistemas de governo, graças a Deus pela cultura, mas tudo isso diante do poder, da glória, da grandeza de Deus, é muito pequenino. Deus vai restaurar a família, está restaurando.
e através da família Ele vai restaurar a sociedade. E é de dentro para fora, não de fora para dentro. Quem entende o que eu estou falando? A transformação começa aqui. Então eu queria começar lendo uma promessa de Deus de restituir aquela plena comunhão. No Éden, irmão, deveria ser algo maravilhoso. Já pensou? À tardezinha a glória de Deus descia e Deus se manifestava a Adão e Eva, e eles compartilhavam, e Deus prometeu ali em Abacuque que a glória dele vai tomar novamente a terra. Quem crê nisso diz amém. A violência, a maldade, a crueldade, a injustiça, a mentira, o engano vai ficar debaixo dos pés de homens e mulheres de Deus que têm o caráter restaurado, que têm a mente de Cristo, que têm o amor de Deus, que têm a santidade e a pureza de Deus na sua vida. Quem crê nisso? O instrumento disso é a palavra, é o Espírito, é a igreja. Mas para isso nós precisamos restaurar as águas do Espírito, a presença de Deus em nosso meio. Jesus na festa em Jerusalém, a palavra diz que ele se levantou pouco antes de ser crucificado e depois ressuscitado. Ele falou: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E todo aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem sentiu este rio fluindo hoje no louvor? Te curando, te fortalecendo, te purificando. Então olha a promessa do profeta Ezequiel. O homem levou, 47, verso 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Vi a água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo está voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo e ao sul do altar. Então ele me levou para fora pela porta do norte. Conduziu-me pelo lado de fora, até que a porta externa dá para o leste e a água fluía do lado sul. Meu irmão, a água que restaura, que cura, a água que nos leva a ser imagem e semelhança de Deus, que nos purifica, essa água ela flui do templo, ela flui na casa de Deus, ela flui quando a igreja está reunida. Jesus falou: onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome. O que isto é? Isto é a igreja, e as águas do Espírito estão fluindo na igreja e através da igreja. Então o homem foi, verso 3, o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, enquanto ia mediu 500 metros, né? A palavra fala 1000 côvados, a outra tradução, vamos pôr essa daqui transformou em metro, vamos pôr na atualizada, que fala em côvados, né? Verso 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu ainda outros 1000, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido e somente poderia se passar nado. Rio pelo qual não se podia passar. Aqui está falando de restituição. Restituição que o homem e a humanidade perdeu. Perdeu essa sensibilidade, perdeu esta presença, perdeu esta fome, essa sede de Deus, se envolveu em astúcias, em distrações, em projetos naturais e esqueceu de Deus.
Mas na igreja Deus está restaurando águas e águas profundas, que vai nos levar a crescer, a alcançar a estatura da maturidade de Cristo. E isso vai te levar a vencer ataques, tentações, desafios, superações, traumas, feridas, temores. O que fez Davi um homem corajoso e valente, o que fez Josué, o que fez Elias enfrentar um rei com aquela rainha má Jezabel que comandava o rei, o exército, aquela feiticeira, foi a restauração, a confiança do Espírito Santo que veio restaurando e curando ele e fortalecendo ele. Meu irmão, é progressivo. As águas davam no calcanhar, depois elas davam nos joelhos, depois elas davam nos ombros e depois elas eram tão profundas que você não se conduzia mais, você era conduzido. Quem quer ser conduzido pelo Espírito Santo, quem quer mergulhar nas águas do Espírito, domingo que vem é o dia da ressurreição, de celebrar, é o dia da imersão na presença de Deus. Deus está restaurando na igreja tudo que Adão perdeu, tudo que a humanidade perdeu, Deus está restituindo na igreja através de Jesus. Como é bom ver a mudança na vida das pessoas que se tornam fiéis na igreja, que tem essa comunhão com o Espírito. Não é uma doutrina humana, é algo tão simples. Deus nos deixou ferramentas para crescer espiritualmente. Deus nos deixou a palavra, Deus nos deu o Espírito, Deus nos deu pastores segundo o seu coração na igreja. Apesar que se infiltram lobos e obreiros fraudulentos, mas Deus dá discernimento para mim e para você afastar deles. E meu irmão, minha irmã, como é bom ver a mudança. A pessoa entra na igreja às vezes dominada por temores, por vícios, por hábitos ruins, e Deus começa a restaurar. Ela batiza nas águas, ela começa a fazer a escola bíblica, ela começa a desenvolver a comunhão com os irmãos, a mentalidade muda, os valores mudam, as prioridades mudam, as palavras mudam, e aquela pessoa começa a crescer, e as águas do Espírito estão restaurando tudo aquilo que se perdeu no Éden. Quem quer isso para a sua vida? Quem quer isso para a sua família? É isso que Deus tem para nós. Águas que vão crescer, águas mais profundas, águas mais intensas, experiências maiores com Deus, nível de comunhão, de revelação na palavra, de adoração nos cultos da igreja. Oh, meu irmão, igreja não é espetáculo, não é casa de show. Igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de oração, igreja é lugar de transformação, igreja é lugar onde Deus resgata o homem para um relacionamento pleno e poderoso com Ele. E nós temos visto na fonte da vida muitas pessoas sendo restauradas, as águas vão se tornando mais profundas, a maturidade, o crescimento, a dependência. E eu preparei aqui outros textos que podem nos mostrar. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, como é esse projeto maravilhoso de Deus. Deus nunca é surpreendido. A palavra diz aqui o caminho da restauração, o caminho da restituição, o caminho da salvação, da comunhão plena com Deus. 1 Coríntios 15, 45 diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último homem, Adão, é espírito vivificante.
Então aqui o apóstolo Paulo, debaixo de uma revelação do Espírito, ele fala: a primeira criação que se corrompeu do pecado, Adão, era alma vivente. Mas o último Adão, quem foi o último Adão? Pergunta ao seu irmão, quem foi o último Adão? Quem foi o último que levou na cruz a natureza adâmica e crucificou ela? Quem foi o último Adão? Abre comigo, por favor, um pouquinho antes, verso 21 ainda de Coríntios 15. Verso 21, olha o que diz aqui. 1 Coríntios 15, versículo 20 em diante. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, o primeiro dos que dormem, que hão de ressuscitar para a vida eterna. Visto que a morte veio por um homem, a morte entrou na criação através de Adão, porque Deus falou: não coma do fruto dessa árvore. Irmão, tinha tanta, quem crê que não é, tinha frutos saborosos, quem crê, né? Qual é o fruto que você mais gosta, né? Pêssego, mamão, que mais? Laranja, manga, né? Então imagina no Éden, né, o sabor dos frutos, né? Imagina tantas coisas boas, e Adão tentado pela serpente juntamente com Eva, foi desejar a árvore que Deus falou: desta não comerás. E ali entrou o pecado, com o pecado entrou a maldição, e o pecado se multiplicou na humanidade, e entrou a morte. A morte veio por um homem, porque assim como em Adão, verso 22, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Então Jesus, ele veio para ser o último Adão, o último de uma natureza, de uma raça que estava sujeita à morte, porque o homem desobedeceu a Deus, afastou da glória de Deus, a longevidade foi diminuindo na terra, e a maldade foi entrando, e com a maldade as consequências da maldade foram entrando. Mas Jesus se tornou também o primeiro, o primogênito, as primícias de uma nova criação. Ele se tornou, e Ele nos deu acesso. Por isso que lá fala, então, voltando no versículo 45, o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Sabe por quê? Porque Jesus foi sepultado, mas o terceiro dia Ele ressuscitou. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Então, você vai celebrar a Páscoa, compartilha com a sua família. Venha para a igreja, traz a família para fazer essa imersão na presença dEle, para receber a palavra, receber o Espírito, para adorar a Deus aqui, porque o último se tornou Espírito vivificante. Abre comigo em Romanos capítulo 1, olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, meu irmão, no versículo 3 em diante. Com respeito ao seu filho, vou ler o 2 só para seguir o pensamento do apóstolo, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas na Sagrada Escritura. Jesus, o Messias, que estava profetizado no Antigo Testamento, que veio no Novo Testamento, nascido de Maria, cumpriu o seu ministério, entregou a sua vida por obediência ao Pai, foi crucificado, e em Cristo a natureza humana
foi destruída, a natureza adâmica foi destruída. E como eu e você participamos da ressurreição? O batismo. Quando nós batizamos, levantamos ali uma nova criatura, que vai agora aprender a andar em lugares altos, que vai ter valores novos, que vai construir uma vida, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, mas a todos quanto receberam. Jesus veio para a humanidade, Jesus veio para os seus, mas ele foi rejeitado, ele foi martirizado, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou. E todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Fala comigo, tem poder liberado. Levanta as mãos e fala, as águas do Espírito não estão só no calcanhar, mas elas estão crescendo, e esse poder está sendo liberado para que eu possa viver em plenitude uma vida digna, que vai glorificar o Senhor. Quem crê nisso diz aleluia. Então o apóstolo Paulo fala, olha, foi profetizado, verso 3, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio a descendência de Davi. Segundo a carne é o que? A descendência adâmica. Ele veio de Davi, da tribo de Judá. Mas olha o verso 4, o espírito de poder, o dunamis de Deus, o poder de Deus que foi liberado. Verso 4 diz, mas foi designado Filho de Deus com poder. Ele não ficou no sepulcro. Quantos podem dizer glória a Deus? Segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos. Na Páscoa nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos também a receber a graça, o apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Fala comigo, tem águas profundas, tem água do Espírito sendo liberada na igreja, poder sendo liberado. O que esse poder faz? Nos dá autoridade. Atos 1:8 fala, recebereis poder, recebereis virtude, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus falou para a igreja, aguardem em Jerusalém, até que venha o dia de Pentecoste. Que dia maravilhoso, irmão. Por que a igreja está viva? Por que a igreja está crescendo? Por que a igreja está superando perseguições, espíritos de engano, ataques malignos? Porque o poder do Espírito, as águas do Espírito, para aquele que tem fome e sede, elas não são retidas nem represadas, elas são liberadas em nome de Jesus. O poder, o mesmo poder que levantou Jesus, é o poder que vai te dar uma mente nova, é um poder que vai te dar força para vencer hábitos ruins, é um poder que vai te dar força para vencer temores, é o poder que vai te dar força para vencer tentações, para ser mais sábio do que o teu inimigo e não cair nas ciladas, nas artimanhas do diabo. É o poder, é as águas profundas, é águas que curam, é águas que restauram. Então fala o primeiro Adão, 1 Coríntios 15:45, fala, o primeiro Adão se tornou ser vivente, mas o último Adão, e ele é o primogênito de uma nova criação.
Então o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que nós estamos com a mente nova, com o espírito renovado, mas ainda no corpo não glorificado. Quem entende o que eu estou falando? Por isso que o Espírito através de nós, ele geme. O apóstolo Pedro fala, eu quero ser transformado. O apóstolo Paulo fala, para mim morrer e estar com o Senhor é lucro, mas ficar com vocês é fruto do meu trabalho e do meu ministério apostólico. Porque eles queriam sair daquela natureza ainda adâmica que é a carne e entrar numa natureza celestial. Porque o apóstolo João, abre comigo lá, tem tanta coisa linda na Bíblia, meu irmão, minha irmã. 1 João capítulo 2, se não me engano, olha o que o apóstolo João diz. Ele fala aqui. Capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes, vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Agora pula para o verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em nós, em vós. Não tende necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como ela vos ensinou. Permanecer em Cristo, permanecer na igreja, permanecer na palavra, nos levará a crescer em maturidade, em sabedoria e viver promessas de Deus. Capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor Deus nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, por não conheceu a Ele. O mundo rejeitou Jesus, mas aqueles que o receberam, receberam o poder. Amados, agora somos filhos de Deus. Diga comigo, agora somos filhos de Deus. Fala, Deus está restituindo tudo que Adão perdeu no Éden e ainda mais. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Só sei que o apóstolo Paulo diz que será algo incomparável. Oh, meu irmão, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Quantos podem dizer amém? Fica de pé conosco. Deus está restituindo, Deus está restaurando, Deus está renovando, através da igreja, através do Espírito. Não é força da mente, não é obra de coach. Quem entende o que eu estou falando diz amém. Não é obra de um homem, é obra do Espírito, que pega uma pessoa tímida e transforma numa pessoa ousada, que pega uma pessoa presa em laços de pecado e dá a ele poder para viver em santidade, que pega uma pessoa revoltada e dá a ele paz no coração, dá coragem, dá fé, dá propósito, dá significado na vida dele. Esse poder está aqui. É por isso que nós estamos aqui domingo após domingo, amém? Nós estamos aqui por causa dele, para receber, para adorar, para agradecer, para entrar em águas cada vez mais profundas, águas que curam enfermidades. Lá em Ezequiel fala que aquelas águas, onde passar haveria cura, a angústia, a tristeza, a morte vai sair e a vida do Espírito vai ser liberada.
Fala comigo. O último Adão se tornou, através da ressurreição, o Espírito de vida, o Salvador, que nos deu acesso a entrar nessa nova dimensão, uma vida em Cristo, onde o pecado não reina, onde Satanás não governa, o diabo não vai governar sua mente, não vai governar sua alma, não vai seduzir o seu coração. Inclina para o Espírito, busca as águas na palavra, busca as águas em adoração, e você vai ver o poder restaurando a sua vida.